Salve, salve pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Alvinegro, onde eu trago as últimas notícias do Ceará Sporting Clube aqui para vocês. Quero comentar com vocês especialmente sobre 3 notícias aqui. A primeira delas é sobre a novela Saulo Mineiro, sobre o caso Saulo Mineiro. Onde é que tá esse cara? Por que esse cara não tá jogando? Onde é que esse cara tá? O Ceará anunciou o jogador, mas o jogador não joga. O que aconteceu? Quero comentar com vocês sobre esse caso. Quero falar também com vocês sobre os times que mais viajam da Série A do Campeonato Brasileiro. Dentre eles está o Ceará, o que acaba atrapalhando o planejamento da equipe, acaba atrapalhando a rotina de treinamentos do clube e também, obviamente, o desempenho da equipe em campo e como o Ceará tenta driblar esses percalços, esses problemas, sendo um dos times que mais viaja da Série A do Campeonato Brasileiro. E também sobre, obviamente, a próxima partida do Ceará contra o Atlético Paranaense e sobre a provável escalação e os prováveis atletas disponíveis para o treinador Guto Ferreira. Vamos começar tratando sobre o caso Saulo Mineiro aqui. O que aconteceu com o atleta, o que aconteceu com esse jogador e por que esse jogador não entra em campo. O atleta Saulo Mineiro, como vocês sabem, foi contratado junto à equipe do Volta Redonda, que vinha fazendo o atleta e a equipe vinham fazendo uma boa Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta foi contratado, foi anunciado pelo Ceará, mas quando dos exames o Ceará detectou uma arritmia cardíaca que já tinha afastado o jogador do futebol durante algum tempo das suas categorias de base. O atleta já tinha afastado, já tinha decidido largar o futebol, mas voltou. Desde 2015 estava liberado para jogar, mas quando da contratação do jogador e quando dos exames de rotina, o Ceará fez os exames e detectou esse problema no coração e resolveu tratar antes de colocar o jogador em campo, o que eu também entendo, mas questiono e fico pensativo sobre as razões pelas quais o Ceará anuncia o jogador, o Ceará regulariza o jogador e só depois a gente descobre essas informações, esses problemas e, enfim, e todo esse caso. A página Conexão Vozão acabou postando que o Ceará só iria recolher os valores relativos à contratação do Saulo Mineiro para os cofres do Volta Redonda quando o jogador tivesse recuperado. Inclusive postou que essa é a informação do Danilo Queiroz. Eu acho isso muito estranho porque o Ceará já anunciou o jogador, o Ceará já regularizou o jogador no BID e eu acho muito estranho que o Ceará não tenha recolhido esses valores ainda, não consegui confirmar essa informação, então estou jogando aqui para vocês essa informação que foi postada pela página Conexão Vozão, dando os créditos aqui à página, mas achando bem estranha essa informação porque o Ceará já havia regularizado o jogador, mas esse é o caso, o jogador segue se tratando, seguiu inclusive para São Paulo junto com a delegação para se tratar em São Paulo. Então logo esteja resolvido esse problema, o atacante deve estar à disposição do treinador Guto Ferreira, mas ainda não está. Falando em viagem, alguns dos atletas que ficaram aqui na capital e não foram para o jogo contra o Palmeiras já viajaram e já estão junto com a delegação do Ceará para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. A delegação do Ceará não voltou aqui para a capital, fica em São Paulo e de São Paulo vai direto para Curitiba. E o porquê disso? Porque o Ceará Sporting Clube é um dos times que mais viajam da competição. Para vocês terem uma ideia, cada time viaja em média 40 mil quilômetros dentro do Campeonato Brasileiro, é uma média de viagem. O grande problema é que para você fazer uma média é calculada de acordo com, você pega os maiores clubes, os clubes que mais viajam, você pega os clubes que menos viajam e tira uma média. Só que se você for pegar os clubes de São Paulo, por exemplo, que são aqueles que menos viajam, eles chegam a viajar 21 mil quilômetros, enquanto o Ceará Sporting Clube e também o nosso rival viaja 80 mil quilômetros dentro de um campeonato brasileiro. Isso atrapalha muito o planejamento do clube, a rotina de treinamentos, atrapalha muito o rendimento do clube em campo, até porque não é só a viagem. O que acontece? Muitas vezes o Ceará não tem como ir direto para um local, por exemplo, Rio Grande do Sul ou, por exemplo, Curitiba, e tem que ficar fazendo escala em São Paulo, escala em Brasília. E isso é péssimo dentro de um esporte de alto rendimento. Você perde treinamento, você fica horas no aeroporto, fora o deslocamento pela própria cidade também, hora de ônibus. Então, para vocês terem uma ideia,
Uma viagem de Fortaleza para São Paulo dura, em média, 7 horas, considerando os deslocamentos dentro da cidade. Desde a hora que você sai de Carlos de Alencar Pinto até a hora que você chega dentro do hotel. Ou seja, nesse dia já não há treinamento. É impossível praticamente você fazer o treinamento no dia da viagem. E aí, depois que você volta, a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu morei muito tempo longe da nossa capital e é sempre muito complicado chegar aqui pela nossa malha aérea. Se você tá em São Paulo, fica até um pouco mais fácil, embora o voo não seja curto, né? Porque, por exemplo, se você pegar São Paulo e Rio de Janeiro ali, você tem 1 hora de viagem. Agora você pega São Paulo, Fortaleza, você tem 3 horas de viagem. É muito complicado. Mas quando você tá no Rio Grande do Sul, quando você tá em Minas, aí a coisa piora. Porque não é que não tenha um voo Minas-Fortaleza, por exemplo. Rio Grande do Sul não tem, mas Minas-Fortaleza não é que não tenha um voo. A grande questão é que muitas vezes não tem no horário que você precisa. E aí você é obrigado a fazer Minas-Brasília, Brasília-Fortaleza, ou Minas-São Paulo, São Paulo-Fortaleza, e isso atrapalha demais o planejamento da equipe. E mais uma das razões pelas quais o Ceará precisa de um planejamento efetivo e precisa não estar gastando seus jogadores em jogos que não são tão relevantes assim, como a final do Campeonato Cearense. Mas esse assunto já foi tratado aqui em muitos vídeos, eu não vou continuar tratando sobre esse assunto aqui. Eu espero que o Ceará não faça besteira no segundo jogo da final do Cearense, beleza? Falando agora sobre o jogo contra o Atlético, 4 jogadores já viajaram para integrar a delegação do Ceará que enfrenta a equipe do Atlético na próxima quinta-feira. São eles: Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Vina e Fernando Sobral. Não participam da partida Samuel Xavier e Charles. Samuel Xavier, que ficou em Fortaleza, ainda se tratando da lesão que sofreu no jogo da final do Campeonato Cearense, e Charles pelo 3º cartão. Sem Charles, salve-se quem puder. Pelo menos a gente vai ter o retorno desses 4 jogadores, mas outros devem ser poupados. Por quê? Porque o Guto Ferreira falou que ele precisava poupar ainda outros jogadores que não foram poupados para conseguir manter a equipe do Ceará pelo menos mais uns 6 jogos competitivos. Veja o trecho aí da entrevista que ele fala sobre isso. Então, isso aí é próprio de quem está precisando dar uma respirada. Então, foi o que a gente fez, né? Outros têm necessidade, nós vamos ter que rodar para que a gente não perca, né, ninguém, a gente consiga rodar todo mundo, consiga colocar todo mundo para mais 5, 6 partidas aí numa condição boa, um pouquinho mais talvez, né? E a gente retome intensidade e retome qualidade e principalmente resultado. Então é provável que na nossa equipe a gente ainda tenha algumas ausências nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu imagino que desses que atuaram na partida passada e que vinham atuando entre a equipe titular do Ceará, a gente tem aí o Thiago Pagnussati e o Leandro Carvalho. Eu não imagino que ele poupe o Thiago, porque o Thiago não vinha jogando algumas das partidas, não jogou as finais da Copa do Nordeste, não jogou aquele jogo contra o Bahia justamente por cláusula contratual, ficou de fora de alguns jogos por contusão também, então eu não imagino que ele já esteja com o tanque vazio. Mas o Leandro Carvalho não, o Leandro Carvalho vinha jogando todas as partidas, eu imagino que possa ser poupado sim para essa partida contra o Atlético. Mas, fazendo mais e menos aí entre as ausências e os retornos, eu acredito que a gente vem bem mais forte para esse jogo contra o Atlético, que poupou titulares contra a equipe do Flamengo e também deve vir forte contra a equipe do Ceará. Pelo vídeo de agora era isso, espero que vocês tenham gostado, espero sobretudo que tenham ficado informados. Não se esqueça de curtir o vídeo se você curtiu essas informações, de clicar no botão de gostei, de compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas que torcem Ceará, para a galera se inscrever, para disseminar o nome do Ceará Sporting Clube dentro da plataforma do YouTube. A gente tem vídeo aqui todos os dias, 6 horas da tarde, espero todos vocês para o próximo vídeo do canal. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.